Olá, alunos. Voltamos aí para a nossa aula aí sobre política econômica. Na última aula nós tratamos da política econômica nos dois governos, Fernando Henrique Cardoso. A gente viu que houve uma mudança significativa, né, no caminho que a política econômica do Brasil seguia. Então, existe o antes do Plano Real e o pós-Plano Real. Então, foi uma mudança muito positiva para a economia do Brasil, apesar dos percalços que a gente tem, dos problemas de exclusão, desigualdade, de maneira geral, a condição de vida dos brasileiros deu uma guinada, deu uma melhorada. E aí, no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, os problemas, como eu disse, os problemas sociais, eles não se arrefeceram, nós tivemos grandes protestos por conta dos investimentos em educação, em reforma agrária, em habitação, porque o governo Fernando Henrique foi um governo de ajuste pós-Constituição, e o Plano Real ele trouxe mudanças, mas as questões sociais elas eram históricas, né? Vinham desde a década de 70, a década de 80, os problemas sociais no Brasil se agravando. Então, a gente tem o Fernando Henrique Cardoso como um presidente que fala de uma transição importante na economia do Brasil, mas ele se desgasta politicamente, principalmente no segundo mandato, e aí abre caminho para uma nova proposta da esquerda brasileira. E aí entra a figura do Lula, como eu disse na aula passada, uma proposta cor-de-rosa, né, saindo daquele vermelho socialista, mas sim uma proposta de conciliação com a elite brasileira, coloca como seu vice José de Alencar, que vem de dentro do setor industrial, né? Então, uma figura muito bem relacionada. Lula emite uma carta aberta à população brasileira, dizendo que não vai socializar, que não vai ser uma Cuba, que não vai ser União Soviética, que não vai ser China, enfim, é uma proposta de um governo capitalista, mas com uma tendência, a gente vai ver aí na política econômica, de intervenção do Estado na economia, que isso foi o discurso do Lula, né? O Estado tem que intervir na economia para poder ajudar a população a ter melhor condição de vida, habitação, políticas sociais como um todo, certo? E realmente o Lula, ele cumpre aquilo que prometeu, certo? A gente tem que ser bastante claro nesse sentido, que o Lula ele passa por todos os processos eleitorais desde 1989, ele consegue a vitória, ele foi reeleito, né, consegue a vitória em 2002, é reeleito em 2006, então ele começa o mandato em 2003. Então Lula ele passa a adotar uma política econômica, e falando sobre o segundo mandato, a questão mais política, depois vocês podem observar isso. Ele adota uma política, no primeiro momento, seguindo essa trajetória, né, de política fiscal, monetária, do cambial que o Fernando Henrique Cardoso vinha trazendo. Ele tinha uma promessa de mexer na questão cambial para poder fortalecer a indústria nacional e as exportações do agronegócio. Então, uma das propostas dele era enfraquecer o real frente ao dólar, para que as exportações elas fossem mais efetivas, a balança comercial ela passasse a ser mais equilibrada. Então, a gente deixasse um pouco de importar produtos, comprasse da indústria nacional e, ao mesmo tempo, ajudasse as exportações, principalmente do agronegócio, minério de ferro, enfim, da produção brasileira para exportação. Então, daí equilibrou a balança comercial nesse sentido, e aí o país pôde, né, experimentar um momento diferente, né? Eu acho que até uma colheita daquilo que havia sido plantado nos governos Fernando Henrique, o Brasil pôde colher, o Estado ele passa a intervir muito mais na economia, então, por exemplo, regulando os impostos, redução de IPI, de Imposto sobre Produtos Industrializados, para que os produtos chegassem mais barato à população, e aí, chegando produtos mais baratos à população, a população pode comprar esses produtos, e aí, ao mesmo tempo, isso incentiva a indústria a produzir, gera emprego, então você cria um ciclo virtuoso na economia. Lembra quando a gente falou das teorias econômicas, o que o Keynes defendia, né? Você não pode fazer poupança, você tem que gastar, pegar empréstimo, gastar, porque isso você vai incentivar a produção industrial, gerar emprego, gerando emprego você gera renda, gerando renda você gera compra, e você vai comprando, pega juros baixos e vai, né, conseguindo fazer a economia ganhar uma dinâmica muito expressiva. E isso que aconteceu no Brasil nos governos Lula. Então, nunca na história do Brasil, parafraseando, né, o próprio,
o brasileiro consumiu tanto. O brasileiro consumiu muito de 2003 até 2010. Né? Podemos chegar até 2013, 2014, por aí. O brasileiro consumiu muito. Consumiu carro, consumiu eletrodoméstico, consumiu casa. Mas depois a gente vai falar quais são as consequências disso, né? Então, o Estado passa a intervir na economia através dos programas sociais, então, injetar dinheiro na economia. Só que lembra, o dinheiro não brota no chão e nem nasce em árvore. De algum lugar teria que tirar dinheiro. Então, o que foi a estratégia do governo Lula? Pegou dinheiro, ao invés de fazer igual o Fernando Henrique, pegar dinheiro do FMI, do Banco Mundial, né? Pegar dinheiro externo, aumentar a dívida externa. O que Lula fez de estratégia? Aumentou a dívida interna. Então, pegou grana com bancos no Brasil, vendeu títulos da dívida pública, certo? Então, vendeu títulos do governo para pegar dinheiro emprestado internamente. Isso, ninguém falava nada, porque estava favorecendo, né, o capital especulativo interno, o capital financeiro no Brasil. Então, lá todo mundo calou, pegaram dinheiro internamente, principalmente dos grandes bancos. Os bancos brasileiros tiveram lucros bilionários durante o governo Lula. Então, pegaram dinheiro internamente, né, vendeu, até relação também a ações de bancos, a Petrobras, a gente vai ver isso aí, também favorecendo, e passou a injetar na economia, dando isenção de impostos, criando programas, né, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o Luz para Todos. O Bolsa Família injetou dinheiro na população, então o Bolsa Família foi a junção daqueles programas do Bolsa Escola, do Fernando Henrique, do Vale Gás, né, que a gente falou na passada, né, do Bolsa Escola, do Vale Gás, e juntou tudo isso e criou o Bolsa Família, né, um continuismo lá do governo Fernando Henrique, e aí começou, né, a injetar dinheiro na economia, nas famílias mais carentes com Bolsa Família, criando Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, o PAC, que é injetando dinheiro na área de construção civil, né? Então, Luz para Todos levando redes de energia, Minha Casa Minha Vida construindo grandes loteamentos, o PAC com infraestrutura. Então, isso movimentou toda a indústria da construção civil, né? Desde a ponta, contratando trabalhadores, até a venda de material, a indústria da construção civil como um todo foi muito movimentada nesse período. E acabou gerando emprego, e aí o brasileiro pode consumir. Tá aqui que a gente falou, né? É o Bolsa Escola, o Auxílio Gás, né? E o cartão alimentação, que virou lá o Bolsa Família. Aí a gente tem aqui o Fome Zero também, que não teve grande repercussão, não teve sucesso, o Bolsa Família sim, mas o Fome Zero, que era para tentar adquirir recursos aí, até mesmo adquirir doações também, né, para o programa, e não foi tão sucesso. Então, o Lula conseguiu movimentar a economia, conseguiu pegar muita grana aí de recursos de empréstimos internos. Ele quitou a dívida externa, usou isso como propaganda, né, dizendo: nós quitamos a dívida histórica com o FMI, agora nós somos credores, nós que emprestamos dinheiro, mas escondendo que o Brasil tinha uma das 3 maiores dívidas internas do mundo. Então, a gente vai ver no governo Temer e Bolsonaro qual foi a herança do governo Lula e Dilma, que são mais ou menos uma continuidade. Então, aí injetou dinheiro nas políticas sociais, na saúde, né? Criando programas como dos programas de saúde da família, ampliou as UPAs, na educação criou 11 universidades, criou os institutos federais, também foram criados durante o governo Lula, né? Foram mais de 200 campi de institutos federais no Brasil também, criando tudo isso. Então, foi um investimento muito grande em educação, em infraestrutura. E aí nós temos o pré-sal em 2006, né? Começando lá a discussão do pré-sal, da exploração pela Petrobras. E aí nós temos os escândalos, né? Então, nessa questão da infraestrutura e da educação, nós tivemos o quê? Muitos desvios, né? Depois foi até na Operação Lava Jato foi constatado que nós tivemos bilhões de rombo, de corrupção e desvio nessas obras, nesses contratos, né? Nessas licitações que houveram tanto na área de educação como da infraestrutura. Teve o chamado escândalo do mensalão, que o Lula pagava mensalidades aos deputados para que eles pagassem, né? Para que eles aprovassem os projetos do governo, votassem a favor. O Lula teve muitos escândalos, foi tudo abafado, porque tinha esse chamado escândalo do mensalão, que era
pagar mensalidades aos deputados para que eles aprovassem e não fizessem oposição ao governo. A questão como eu falei, dos programas sociais Minha Casa Minha Vida, PAC, Luz para Todos, Bolsa Família, né? Nós tivemos muitos escândalos, né? Que na habitação, exemplo, né? Muito escândalo também de pessoas que não precisavam ter pegado, escândalo também de construtoras, de loteadoras, que superfaturavam, né? Então foi uma farra com o nosso dinheiro do nosso imposto e o Brasil se endividando internamente. Tá aí também o PAC, né? Que era a dívida, olha como a dívida interna brasileira, né? Aumentou muito a partir de 2010, né, que chegamos em 2010 com 4,5% do nosso PIB em dívida interna. É um absurdo o valor que a dívida interna do Brasil ela chegou. Então, o Brasil aparentemente passou a maquiagem em tudo, quitou a dívida externa, né, para o FMI e Banco Mundial, passou a ter uma imagem de um país que cresceu muito, e realmente o Brasil cresceu muito. O Brasil chegou a ser a 7ª economia do mundo nesse período, né? Como foi, mas tudo isso incentivado com a intervenção do Estado na economia. Keynesianismo, lembra que a gente viu que o keynesianismo ele é limitado? E ele vai se mostrar limitado, né? Ele é um ciclo, né? Um ciclo econômico que acaba sendo limitado também. Aí temos a Dilma que se elege, né? Na rabeira do Lula, em 2010, com toda a prestígio que o Lula teve, né? O Lula sai do seu governo extremamente com a popularidade altíssima em todos os investimentos que ele fez, né, no Brasil. Mas aí, como eu disse para você, custando a nossa dívida interna, que vai explodir, está explodindo agora para nós, nesse momento. A gente vai falar do Temer e do Bolsonaro, para falar da dívida interna que o Lula e a Dilma deixaram. E aí, nós começamos o PAC 2, lance o ProUni, Universidade de Paraty, o FIES, né, que já estava lá no Lula, mas aí passa a ter uma maior notoriedade com a Dilma, PAC 2, Minha Casa Minha Vida 2. Então, a continuidade dos dois governos como investimento público. Aí Dilma, aí no final no seu primeiro mandato, no final dele, passa a querer andar por um caminho particular, saindo um pouco do Lula, né, de um continuismo até dos ministros do Lula, e acaba rompendo. Aí nós temos dentro do governo Dilma, nós temos aí os investimentos para a Copa do Mundo de 2014 e os investimentos para as Olimpíadas também, né? Então, de 2016. Então, nós temos esses investimentos aí no governo Dilma, aí começam algumas privatizações também, né? Aí as concessões dos aeroportos aí, que era da Infraero, passa a ser para iniciativa privada para captar recursos para essas obras. Então, muito dinheiro investido também na Copa do Mundo, muitos estádios. A gente viu aí estádios até hoje são elefantes brancos, né? Não são utilizados. Aí tem exemplos de Arena das Dunas, Arena Pantanal, Arena Amazônia, né? São estádios que não são utilizados aí, são custos que nós pagamos enquanto contribuintes para que eles possam se manter. Aí temos aí o Bolsa Família, na economia, a gente começa a sentir os efeitos no fim do período do welfare state, né, da farra, né? Agora vem, a gente viu lá nas teorias econômicas, agora vem a ressaca, né? Farreamos muito com o dinheiro público, compramos um monte de coisa, pegamos empréstimos, agora chegou a hora de pagar a conta. Aí vem a ressaca. A ressaca econômica, por quê? Porque a população para de comprar, porque está devendo. O governo tem uma dívida altíssima interna e começa a ser cobrado. Então, aí nós entramos numa crise. E quando a gente entra numa crise econômica, ela vem no bojo do presidencialismo, né? A crise econômica, a crise política, aliás. E a crise política culminou com o impeachment da Dilma. O que foi o gatilho? Como eu sempre digo nas minhas aulas, o impeachment ele não é jurídico. O impeachment ele é político. Ele precisa de um gatilho jurídico. E com a Dilma foi as pedaladas fiscais, foi uns decretos que foram feitos de suplementação orçamentária para poder cobrir um rombo ali do orçamento, para poder preencher aquele rombo com dinheiro de outro local. Enfim, usaram um gatilho que depois até se provou que nem existia, de fato, mas o que precisava era um gatilho para se transformar num processo político. Então, o gatilho jurídico abriu a comissão parlamentar de inquérito e aí o processo é político. Aí ela, como ela já estava perdendo a oposição, o Brasil já estava entrando numa crise econômica, numa crise política também, pós-Copa do Mundo, com escândalos de corrupção,
né, com desvios, com a dívida pública altíssima, a população parando de comprar porque estava devendo, calotes da população, empresas fechando, desemprego aumentando, que aí é a ressaca chegando. E aí a Dilma, ela passa por um processo de impeachment, certo? Assume o vice da Dilma, Michel Temer, já rompendo com ela, para tentar criar um governo de conciliação e montar uma estratégia para poder sair dessa inflação que estava subindo extremamente no Brasil, os problemas econômicos estavam se agravando. E aí a gente entra aí no governo Michel Temer. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho do governo Michel Temer e entrar no governo Bolsonaro, para a gente poder captar, tentar entender as consequências de toda a farra do dinheiro público, toda a farra que nós mesmos fizemos nesses anos aí, governo Lula, Dilma, de crescimento econômico, de grande consumo, mas que a conta veio aí para todo mundo, beleza? Então, na próxima aula a gente fala sobre esse tema. Valeu e até a próxima.